Vamos ter mais uma oração? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração, por tudo que o Senhor fez até aqui, até este momento. O Senhor tem sido gracioso para com a gente. A sua presença é real, Pai, porque o Senhor cumpre a sua promessa e se mantém fiel a ela, a sua palavra. E nós queremos então, neste momento, pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que eles fiquem sensíveis, ó Deus, ao mover do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, você sabe disso? Nós estamos tratando sobre o tema A Felicidade Não Se Espera, e as nossas reflexões têm sido dentro do texto de Filipenses, dentro da carta de Paulo aos Filipenses. E nós temos trabalhado uma macro-tese, né? Uma grande tese sobre a felicidade. Ou seja, e qual seria essa tese? É esta: a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Ou seja, quanto mais profundo você mergulha no discipulado com Cristo Jesus, mais feliz eu creio que você será. Quanto mais você caminha na direção da pessoa de Cristo Jesus, quanto mais poeira de Cristo Jesus você acumula na sua caminhada, mais conhecimento a respeito de Deus você tem, mais conhecimento a respeito da graça você tem, isso fica muito mais real para você, você tira isso daquela ideia do conceito e talvez você consiga, em alguns momentos, praticar de fato e de verdade a palavra de Deus. Desta forma, experimentamos a felicidade não como a cultura secular nos diz, que nós experimentamos a felicidade em momentos, em êxtases, né? Êxtases de alegria, êxtases de sucesso, esses pequenos momentos que muitas vezes faz com que a gente fique viciado nos ídolos da nossa cultura. A felicidade proposta pela espiritualidade cristã em Cristo Jesus é uma felicidade que está ligada ao longo da nossa caminhada, que é construído através de uma postura que você tem de fidelidade a Deus. Eu gostaria de lembrar a vocês, já falei isso aqui, mas eu gostaria de lembrar a vocês que a fidelidade a Deus, ela não está ligada a você ser aquela pessoa extremamente perfeita, porque ninguém aqui o é. Aqui ninguém é perfeito ao extremo. Nós somos salvos pela graça, mas ainda pecadores. O que é fidelidade então, Wellington, que você está dizendo aí, que faz com que a gente construa a felicidade? É você não desistir da proposta do discipulado de Cristo Jesus. Você não abrir mão disso. Você cai, você tropeça, você levanta e você continua. Você cai, você tropeça, você levanta e você continua. Você pode até tropeçar e algumas vezes não cair, mas você continua. Porque, como disse uma vez o grande profeta Rocky Balboa, a vida não é sobre vitórias. A vida é sobre o quanto você consegue se levantar das lambadas que a vida te dá. Então, se o Rocky Balboa disse, está dito isso, né? Faz parte da nossa cultura pop. E como vocês sabem, eu não poderia deixar de citar algo aqui da cultura popular, da nossa cultura secular. Bom, diante disso, eu gostaria de convidar você para uma leitura de Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 11, e talvez esse seja um dos textos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Esse texto, ele serve de base para tratados teológicos inteiros. Então, você, teólogo de plantão, que está na nossa live ou está presente aqui, eu já vou te avisar que eu farei
um recorte nesse texto, porque nós não teremos tempo de aprofundar esse texto dentro da soteriologia ou da cristologia que ele apresenta. Mas sim, ele é um texto lindíssimo. Me acompanhe. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o seu ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse aqui é um dos textos e um dos hinos mais bonitos das Sagradas Escrituras, porque ele é um hino, ele é uma música. Se você está lendo na Revista Atualizada, infelizmente a Revista Atualizada não respeita a métrica do texto original grego. Então, se você viu aí na projeção, essa é a métrica do texto. Então, você percebe que ele é uma música, ele é uma poesia, né? Bom, a minha tese com vocês, dentro desse texto, da nossa caminhada rumo à felicidade, é adote a atitude de Cristo Jesus na cruz como sua perspectiva central. Adote a atitude de Cristo Jesus na cruz como sua perspectiva central. Ao invés de viver para obter, viva de forma generosa e humilde. Essa é a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar um contexto do texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. É uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Estamos em um solo sagrado aqui. Então, quando nós nos aproximamos, principalmente, de um texto tão lindo e tão poético como esse, nós estamos diante de um solo sagrado. Parece ser um hino antigo ou um credo poético. E ele servia, segundo os estudiosos, para essas duas possibilidades. Como que a igreja primitiva aprendia. E aqui está, talvez, uma das lições mais importantes para a igreja contemporânea. Parte do ensino da igreja primitiva, e não diria eu somente da igreja primitiva, grande parte do ensino das Sagradas Escrituras a respeito da espiritualidade tem a ver com a música. Por exemplo, nós temos um livro inteiro de salmos, de músicas. Nós temos um livro de poemas, olha só, coisa bacana, nós temos um livro de poemas sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher em cantares. Nós temos sabedorias de Salomão. Então perceba, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade repleta de arte. E a música é um dos veios centrais para isso. Talvez esse texto era usado liturgicamente no culto antigo. Parece ter uma estrutura unificada, começando com Deus na eternidade e terminando da mesma maneira, mas girando no verso 9. O verso 9 é um ponto de giro que a gente chama, dentro da nossa exegese, do texto. Perceba, pense em forma de V. E o verso 9 sendo o ângulo inferior deste V. Então o texto ele começa na ascensão, ele desce, verso 9, e volta a subir. Essa é a estrutura poética desse texto, que é até a morte de cruz, é o ponto principal dele. Bom, eu gostaria de deixar aqui para vocês aquilo que eu já falei. Eu vou fazer um recorte desse texto dentro do tema que nós estamos estudando. Ok? Eu preciso fazer isso. Por quê? Por um simples motivo. O texto é profundo. E nós não temos tempo hábil para estudar todo o texto nessa noite. A não ser que vocês levantem a mão aqui e falem, pastor, nós temos tempo, então nós podemos gastar aqui de 2, 3 horas só estudando esse texto e conversando sobre ele. Eu não tenho problema nenhum.
mas eu sei que você talvez fique um pouco chateado porque a sua pizza vai esfriar. Como eu não quero pôr o pé na pizza de ninguém, nós vamos fazer esse recorte dentro do nosso tema. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é essa. Assuma a perspectiva de Cristo. Assuma a perspectiva de Cristo. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Perceba, a palavra que está sendo usada aí é fonero. Dentro do texto de Filipenses, a palavra fonero aparece 10 vezes, ou seja, é uma palavra muito usada dentro da carta que nós estamos estudando. Sendo que, no Novo Testamento inteiro, ela aparece 23 vezes, ou seja, ela está muito ligada ao texto da carta aos Filipenses. E essa palavra fonero, ela tem uma interpretação um tanto quanto difícil. Por quê? Veja só como a Revista Atualizada traduz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Nova Versão Almeida diz o seguinte: tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E a mensagem diz: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Perceberam a dificuldade que as pessoas às vezes têm para traduzir um texto grego? E quando o pastor se aproxima desse texto, a gente tem a mesma dificuldade. Mas veja só, o fonero, ele tem uma especificidade, porque essa palavra, ela traz um conceito em si. E geralmente, no idioma grego, ela tem um conceito. Geralmente as palavras, têm os seus conceitos. Perceba, ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si mesmo, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. Então, veja só, apesar das diversas formas e possibilidades da gente traduzir o fonero, quase que todas as possibilidades são abarcadas, mas uma coisa importante que nós devemos salientar neste momento é essa: não permitir que a opinião que tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. Veja só, o apóstolo Paulo, e esse texto de Filipenses capítulo 5 até o verso 11, ele aponta para o passado, porque se você esteve aqui de manhã, nós estudamos, ao final do nosso estudo, Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. E capítulo 2, de versos de 1 a 4, nos incentiva a termos atitudes humildes, compassivas, de compaixão e de amor para com o próximo. Então, no verso 5, Paulo ele começa então a trabalhar essa ideia de como isso se materializa no nosso maior modelo, na pessoa de Cristo Jesus. E como Cristo Jesus, o nosso modelo de pessoa, se via, se percebia. Essa é a ideia principal. Como Jesus se via. Então, por isso que Paulo vai usar o fonero. Porque Jesus ele tinha uma visão exata de quem ele era. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos falta dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa caminhada, é a humildade de nós termos uma visão exata de quem nós somos. Já percebeu? A cultura pós-moderna empurra você e a mim para a seguinte histeria: você é a última bolachinha do pacote. Você é importante. Você é insubstituível. Você é único. Você é maravilhoso. Olhe para o espelho e diga: você é maravilhoso. Não é isso? Isso é uma histeria da nossa cultura pós-moderna, onde tudo o que somos é excelente, tudo o que fazemos é acima da média.
As pessoas não se percebem, não se veem como elas deveriam se ver, de maneira honesta. Você já percebeu a dificuldade que nós temos com a disciplina da confissão? Dentro da espiritualidade cristã, uma das disciplinas mais importantes, se você não sabe, é a disciplina da confissão de pecados. Mas nós temos dificuldade com a disciplina da confissão de pecados. E por que nós temos dificuldade com a disciplina da confissão de pecados? Porque nós vivemos em uma histeria de pessoas perfeitas. Veja só as redes sociais. Olha como as redes sociais nos vendem a vida das pessoas. Todo mundo é perfeito. Todo mundo está em forma. Eu não minto nessas coisas. Mas todo mundo está em forma, todo mundo tem um casamento perfeito. Todo mundo viaja para lugares maravilhosos. O seu carro não dá problema nas redes sociais, na vida real dá, mas nas redes sociais, não pode dar problema. Nós vivemos nessa histeria. Então perceba, o que Paulo está dizendo é, trate você de maneira honesta. Sem falsa modéstia. Nem para mais, nem para menos. Tenha uma visão sincera a respeito de você. Assim como Cristo Jesus tinha dele. Olha só. E daí, Paulo, ele continua trabalhando isso. Porque uma das possíveis traduções desse versículo é: tende entre vós o que também estava em Cristo Jesus. Então perceba, tudo aquilo que eu disse para vocês faz sentido quando a gente vê essa possível tradução do texto. Tende entre vós o que também estava, esse sentimento que estava em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós precisamos ter, a visão exata de quem nós somos. Nós precisamos assumir a perspectiva, não minha, de quem eu sou, mas de quem eu sou em Cristo Jesus. É essa a perspectiva que eu preciso ter. É essa a perspectiva que eu preciso ganhar. Eu não preciso ter a perspectiva que os livros de autoajuda me mostram, ou que os coaches me ensinam. Porque essa perspectiva é falsa, histérica. Porque essas perspectivas não lidam com as minhas idiosincrasias, com os meus problemas, com as minhas lutas internas, com as minhas dores. Agora, veja o segundo passo, então. Ele fala, tem uma perspectiva da parte de Cristo Jesus. Daí Paulo vai dizer, abra mão dos seus direitos. Você já percebeu que na nossa cultura, uma das coisas mais difíceis é você abrir mão do seu direito? Nós vivemos dentro de uma cultura do consumo, não é? Uma cultura do consumo. Sabe qual que é o problema da cultura do consumo? Se você paga, você tem o quê? Direitos. Se você paga, você tem direitos. Por exemplo, se você tem uma dificuldade com seu filho no colégio, qual que é a sua postura e a minha postura como pai? Poxa, eu pago esse negócio, eu tenho os meus direitos. Resolva! Resolva! Perceba, nós não temos um discurso de empatia, porque afinal de contas, na cultura de consumo, não existe empatia. Por isso que eu acho que esse discurso de empatia dentro da cultura pós-moderna é uma tremenda de uma falácia. Uma tremenda de uma falácia. Por quê? Porque antes de nós termos empatia, nós somos sim uma cultura do consumo. Veja só. O texto diz, no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia
apegar-se. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Uma possível tradução é a seguinte: que existindo em forma de Deus, não considerou igualdade com Deus como algo a ser usado em benefício próprio. Faz sentido? Para mim faz. Para mim faz. Jesus, ele era exatamente como Deus. Os outros escritores destacam essa perspectiva de que Jesus era como Deus. João, capítulo 1, versos de 1 a 2, você sabe, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 8, de 8 a 58, Colossenses, capítulo 1, verso 15, Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 2, em diversos textos bíblicos, nós vemos essa perspectiva de que Jesus era igual a Deus, ele era igual a Deus e nunca houve na história alguém como Jesus. Ele é único. Ele existe desde toda a eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio de tudo e por ele todas as coisas foram formadas. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. Isso é a cristologia deste cântico. Mas espera aí. Para um pouco. Ele tendo todo esse poder, e veja só, qual era esse negócio de que existindo em forma de Deus? Ele tinha o quê? Onipotência, onipresença e onisciência. Jesus é Deus em toda a sua essência. Isso está nos credos está no credo apostólico, está no credo nicênico, está na tradição da igreja. Na tradição da igreja. Nós cremos nisso. Essas heresias a respeito de Jesus, que hoje muitas vezes são suscitadas, né? Jesus é um profeta, Jesus é um sábio. A igreja já passou por tudo isso, Não se turbe o vosso coração, isso não é novo. Desqualificar a pessoa de Jesus não é novo. Sempre houve, desde Ário, sempre houve essa ideia de desqualificar, de diminuir a presença de Jesus e a pessoa de Jesus. E a igreja foi criando casca teológica sobre isso. Agora veja só, quando o texto vai dizer que embora sendo Deus, Jesus ele é onipotente, onipresente e onisciente. O texto de Hebreus vai nos mostrar o seguinte, Hebreus capítulo 1, versos 2 e 3. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então perceba, Jesus está em tudo e antes de tudo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, se nós conhecemos a Deus, é porque nós vimos Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Essa é a pessoa de Jesus apresentada nos evangelhos. Onipresente, onisciente, onipotente. Quando, dentro dos evangelhos, você vê Jesus usando as suas características para o seu bem próprio? Fala para mim. Quando você vê Jesus olhando para Pedro e falando assim, eu não gosto de Pedro. Pedro é muito chato, eu vou mudar ele já. E ele mudava Pedro. Quando você vê Jesus usando todo o seu poder, toda a sua glória para o benefício próprio. Fala para mim, uma vez que você olha para os evangelhos e vê Jesus usando todos os seus benefícios e poderes para si mesmo. Nenhuma vez. Jesus ele abre mão de
todos os seus direitos. E nós não entendemos isso. Isso, na verdade, nos escandaliza. Sabe por quê? Porque se você tivesse a oportunidade de um dia ter todo o poder que Jesus tinha, o que você faria? O que você faria? Quais seriam as suas atitudes? Deixa eu te perguntar, em quem você pensaria? Em quem você pensaria? Eu sei que talvez aí você, de uma forma muito piedosa, envolvido por esse ambiente de adoração, pensaria assim, não, pastor, pensaria nos outros. Mentira. Você pensaria em você, em resolver os seus problemas. E sabe por quê? Porque eu faria isso. A não ser que você seja um pouco mais santo do que eu, talvez sim. Mas eu confesso para vocês. Tanto é verdade que nós vemos essa verdade como algo a ser usado em seu próprio benefício. Ele não considerou que a sua igualdade com Deus seria algo a ser usado ao seu próprio benefício. Isso é uma humilde renúncia de Jesus, e nós vemos em Romanos capítulo 15, verso 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Perceba, olha o que Paulo está dizendo. Pois também Cristo não agradou, não se furtou, não usou para si, mas pelo contrário, ele assumiu a postura de servo. Ele não usou o seu poder para si próprio, mas ele abriu mão dos seus direitos em favor da sua missão. Então, Paulo começa dizendo o seguinte: conheça o seu coração. Conheça o seu coração. Mas lembre-se, Paulo está trabalhando o relacionamento da igreja. Porque relacionamento traz felicidade. Então Paulo fala o seguinte: conheça o seu coração à luz de Cristo Jesus. E conhecer o seu coração à luz de Cristo Jesus e seguir Cristo Jesus é abrir mão dos seus direitos. É altamente contracultural. Eu sei, você nem eu gostamos desse discurso, porque afinal de contas nós gostamos dos nossos próprios direitos, né? São coisas que a gente luta para ter. Mas pensa no seguinte: abrir mão dos próprios direitos às vezes representa você demonstrar graça para com a pessoa que está ao seu lado. Não é? A gente tem dificuldade de demonstrar graça, de demonstrar amor. A gente fala de amor, mas a gente tem dificuldade. E por que a gente tem dificuldade de demonstrar amor para com as pessoas que estão ao nosso lado? Porque nós temos direitos. Eu lembro até hoje, quando uma pessoa entrou na minha sala, não estava aqui, estava em Campinas, então fique tranquilo. A pessoa entrou, bateu a porta e falou: pastor, preciso falar com você sobre herança. Eu falei: pode falar. E ela começou a despejar rancor, ódio, dor. E a única coisa que ela falava era: e os meus direitos, e os meus direitos, e os meus direitos. E eu pensei assim: cá comigo. E a graça? Aonde está? Se os nossos relacionamentos, se todos os nossos relacionamentos precisam ser permeados por graça,
se todos os nossos relacionamentos precisam ser permeados por graça, por que quando a disputa envolve dinheiro, nós não somos graciosos? Já parou para pensar nisso? Por que quando a disputa envolve dinheiro, nós somos como leões? Talvez isso seja um ídolo no seu coração. E você precisa abrir mão do seu direito. Mas olha só, o texto não para por aí. O texto tem um outro princípio, que é esgote o seu orgulho. Se você precisa, você só vai conseguir abrir mão dos seus direitos se você esgotar o seu orgulho. É consequência, perceba. Conheça a ti mesmo, abra mão dos seus direitos, esgote o quê? O seu orgulho. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha, esvaziou-se a si mesmo. Perceba uma coisa, nós estamos falando daquele que é onipotente, onipresente, onisciente. E quando o texto aqui do verso 7 fala, mas ele esvaziou-se de si mesmo, é uma ação aqui, isso aqui não fica tão claro para a gente no português, mas é uma ação voluntária de Jesus. Não é que Jesus está abrindo mão da sua divindade. Jesus, como Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele está indo em direção à humanidade, por ir em direção à humanidade, ele esvazia-se de si mesmo. Essa é a ideia principal aqui. Ou seja, aquilo que muitas vezes nos dá orgulho de quem nós somos, nós precisamos o quê? Nos esgotar. Você ter a visão exata de quem você é e saber que você tem virtudes não é um problema. Não é um problema. O problema é quando essas virtudes se tornam ídolos. Isso fica tão claro na pessoa de Jesus que ele não tinha ídolos. E uma das coisas que as pessoas perguntam é por que Jesus não pecou? Porque Jesus não tinha ídolos. Jesus combatia os ídolos da sua humanidade. Por isso que Jesus ele cumpre toda a lei e os profetas. Por isso que Jesus e o sacrifício de Jesus por mim e por você é perfeito. É por essa realidade. Então perceba, Jesus ele se esvazia de si mesmo. E perceba, vindo a ser o quê? Servo. Aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, ele se torna o quê? Servo. Tanto é verdade que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, vai nos mostrar isso. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate, o quê? A muitos. Veja só, o que eu estou querendo frisar com vocês é isso aqui. Mas ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O vir e dar a sua vida em resgate a muitos é uma ação única de Jesus na história. E quando você olha o texto, ou você olha o contexto maior de Mateus capítulo 20, versos 28, você vai lembrar que ele, em momentos anteriores, nos versos 25 e 27, ele diz o seguinte aos seus discípulos: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, será diferente entre vocês. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, será como quem? Como um servo. Agora veja só, se você deseja ser importante, e a palavra que importante é proeminência, se você quer ser alguém proeminente dentro da cultura do reino, você precisa ser o quê em primeiro lugar? Servo. Você precisa ser servo. Porque aquele que não vive para servir, não serve para viver.
Essa é uma realidade. Se você não tem a concepção de que você precisa servir ao seu próximo, servir à sua comunidade, se engajar na missão, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, o Evangelho, Jesus, ele está olhando para os seus discípulos e dizendo exatamente isso. Veja só, 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravo. Jesus, ele inverte completamente a nossa lógica. Se você quer liderar dentro de uma comunidade cristã, você precisa, em primeiro lugar, servir as pessoas. Você precisa servir as pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei, isso acho talvez que eu já contei, como a gente está ficando velho, eu estou ficando velho, né? Eu estou esquecendo o que eu conto para vocês e o que eu não conto. Se eu contei, releve, tá bom? Mas eu lembro o seguinte, quando eu cheguei para o pastor Jonatas da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição e falei, pastor, quero ser como o senhor, quero ser pastor. E eu falei assim, quando que eu prego? Ele olhou para mim e falou assim, antes de pregar você vai enrolar cabo. Eu fiquei 1 ano enrolando cabo na igreja. Eu não preguei, eu não ensinei. Eu não orei em público. Ele me deixou durante 1 ano fazendo o quê? Enrolando cabo. E quando eu falava, mas, ô Jonatas, por que... Eu não vou falar o apelido dele aqui, mas, ô Jonatas, reverendo, por que você está me deixando enrolar cabo? Ele falou assim, para você aprender a servir as pessoas. Se você não serve as pessoas, você não será um bom líder. Enrole cabos. Tipo o Karate Kid, sabe? Pinte a cerca. Limpe os carros. 1 ano assim, meus irmãos, não é a coisa mais gostosa, mas você aprende de fato. E você precisa entender o contexto de Mateus capítulo 20. Por quê? Porque 2 discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram, Jesus, nós queremos ser os caras com você. Eu quero, no seu reino, eu quero ser o ministro da economia e o outro queria ser o ministro da casa civil. Eles fazem esse pedido para Jesus. E daí Jesus olha para os 2 e fala assim, vocês podem fazer aquilo que eu vou fazer? Eles dizem, não, nós podemos. E eles não podiam. E os outros discípulos ficam bravos com aqueles 2. Eu tenho certeza que os outros discípulos ficaram bravos com os 2 irmãos. Por quê? Porque todos queriam ser aquilo que eles verbalizaram. Todos os discípulos queriam ter lugar de proeminência. Daí Jesus, ele senta com aqueles homens e diz, olha, você precisa aprender essa realidade. Você precisa esgotar o seu orgulho. Então, enrole cabos. Sabe, uma das coisas mais importantes, se você deseja ter relacionamentos saudáveis, no seu casamento, com seus filhos, com seus amigos, sirva os seus amigos, sirva o seu cônjuge, sirva ele. Me desculpa, o pessoal politicamente correto, mas essa praga do feminismo tem acabado com as nossas famílias. Essa praga dessa ideologia feminista tem acabado com as nossas famílias, porque as pessoas desaprenderam a servir umas às outras por causa dessa praga. Perceba, com o tempo e com o desenvolvimento do feminismo, os homens ficaram mais violentos. Os homens ficaram mais violentos por causa disso. Veja os jornais. Pergunte para o Fábio da segurança, da segurança pública. Você vai perceber essa realidade. Essa caminhada, essa inversão de valores tem transformado, tem desnorteado as famílias. Mas a gente acha que está tudo bem, não. Meus direitos, meu orgulho. Orgulho feminista, orgulho não sei o quê, orgulho. Tem tudo quanto é orgulho.
E nós então desaprendemos a viver em comunidade, a servir um ao outro, a amar a um outro, a dar a vida pelo outro. Os homens desaprenderam a ser homens e as mulheres desaprenderam a serem mulheres. A gente precisa voltar, gente. A gente precisa reordenar o nosso coração à luz das Sagradas Escrituras. Trazendo dignidade à humanidade, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho traz dignidade, dignifica. Nós nos tornamos verdadeiramente humanos diante de quem é Cristo Jesus. Nós nos tornamos nós vivemos a nossa humanidade de maneira plena, somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Daí você vai falar para mim assim, mas você falou das mulheres. Mas porque para mim, Efésios 5, para os homens, é uma lição, é um ornamento, é uma ordem. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu já falei mais de uma vez isso aqui. Pergunta, como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, meu irmão, você não mata pela sua esposa, você não bate pela sua esposa, você morre pela sua esposa. A ideia é você morrer pela sua esposa. Se você não morre pela sua esposa, algo está errado em você. Arrependa-se. Ok? Essa é a ideia principal. Esse é o cuidado que o homem tem que ter com a sua esposa. Então, terceiro, fique cego de obediência. Fique cego de obediência. Veja o verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E veja, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso fica evidente quando nós lemos João capítulo 5, verso 19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então veja só, Jesus está dizendo o seguinte, olha, os meus limites, eu não tenho um projeto de autonomia. É o que Jesus está dizendo. Apesar dele ser onipotente, onisciente, onipresente, Jesus ele não tem um projeto de autonomia. Agora deixa eu dizer para vocês uma coisa. Sabia que na história da humanidade nós temos um projeto de autonomia? Qual foi o maior projeto de autonomia de um ser humano na história da humanidade? Gênesis capítulo 3. Veja só o projeto de autonomia de Gênesis capítulo 3, prefigurado pelo nosso pai Adão. Olha só, foi feito à imagem de Deus, queria ser como Deus, queria se exaltar, estava descontente por ser um servo de Deus. Ele estava, porque ele rejeitou arrogantemente a palavra de Deus em desobediência pecaminosa, sucumbiu à tentação, trouxe maldição sobre o mundo, foi condenado à morte e à desgraça. Esse é o projeto de autonomia. É isso que acontece. Esse é o projeto de autonomia que todas as vezes nós somos tentados. Você fala assim, mas isso aí está em Gênesis. Vai até a Torre de Babel. Vai uns capítulos à frente de Gênesis capítulo 3. Gênesis 6. Torre de Babel. O homem chega e fala assim, façamos o nosso nome célebre. Vamos construir uma torre para que o nosso nome seja célebre, para que as pessoas de toda a terra vejam como nós somos grandes. Autonomia. Autonomia. É sempre assim esse projeto. E esse projeto sempre acaba em desgraça. Sempre acaba em morte, sempre acaba com a desfiguração da humanidade. Agora veja só,
o projeto da graciosa submissão de Cristo Jesus ao Deus Pai. Ele era a própria essência de Deus, assumiu a semelhança de homem, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, submeteu-se humildemente à palavra de Deus em perfeita obediência, superou a tentação, esmagou o tentador, libertou o mundo da maldição, foi exaltado pelo Pai. Qual você escolhe? Qual projeto você escolhe? Porque o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: qual projeto você deseja escolher? Você deseja um projeto de autonomia? Faça aquilo que dá na sua teia? Ok, pode fazer. Você colherá os seus frutos. Foi sempre assim na vida da humanidade. Mas existe um outro projeto, um projeto onde você é livre de fato, mas é um projeto onde você abre mão de quem você é. Era o quarto, né? Quinto e último. Quinto e último ponto. Experimente, tá errado aí, experimente entregar-se plenamente. Veja o que o texto bíblico diz aí. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Perceba o que Jesus, ou que o texto de Paulo está dizendo. Olha, Jesus, ele abre mão dos seus direitos. Jesus, ele se coloca em submissão graciosa a Deus, e veja o que Deus está fazendo na vida de Jesus. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. E daí o texto continua. E diante daquele que está acima de todo nome, todo o joelho se dobra a ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que o texto está dizendo é que todo aquilo que existe está se prostrando diante de Cristo. Agora veja. Lembre-se de uma coisa. O texto começa no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está lembrando aos filipenses uma lei universal da espiritualidade cristã. Você planta, você colhe aquilo que você planta. Jesus, como Deus encarnado, foi obediente ao Pai. Ele foi exaltado por causa disso. Agora, veja só o que diz Romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos do quê? Da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa. Em Cristo Jesus, você é herdeiro de Deus. É o que o texto de Romanos está dizendo. Para que, fique tranquilo, não vou dizer que ao seu nome todo o joelho se dobrará. Fique tranquilo, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que da mesma forma que Deus cuidou de Cristo Jesus, Ele está cuidando de você. É isso que eu estou dizendo. Da mesma forma que Deus derramou graça, poder, misericórdia e amor na pessoa de Cristo Jesus, e porque você é abraçado pela graça de Cristo Jesus, e você se torna co-herdeiro de Cristo Jesus, e de todos os benefícios que a graça te dá, da mesma forma que Deus cuidou de Cristo Jesus, Ele também está cuidando de você. É isso que eu estou dizendo. É isso que o texto está nos ensinando. A questão é se você abraça essa realidade. Então eu gostaria de colocar para vocês alguns desafios. Ou melhor, fazer algumas perguntas.
o que Deus está lhe desafiando a abrir mão? De quais direitos você precisa abrir mão? Onde, como Deus, quer que você se esvazie? A quem Deus quer que você obedeça? Mas lembre-se de uma coisa. 1 Pedro vai dizer o seguinte, capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sobre qual projeto você está construindo a sua vida? Sobre a autonomia ou sobre o projeto gracioso de submissão a Deus em Cristo Jesus? Eu gostaria de convidar você a você experimentar aquilo que Pedro diz hoje. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E ao você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, lance sobre Ele tudo aquilo que preocupa o seu coração. Sabe por quê? Porque você, sendo herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo Jesus, co-herdeiro com Cristo, Deus tem cuidado de você. Feche os seus olhos, abaixe sua fronte. Vamos orar e buscar a presença de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor deu, ó Deus, a nós através da sua palavra, essa palavra que tem derramado, ó Deus, sobre nós graça e misericórdia. Nos ajuda, Deus, a compreender cada dia mais e melhor, ó Deus, a tua vontade, para que possamos servir e amar as pessoas de maneira livre, assim como o teu Espírito em nós é livre, Senhor. Queremos, de fato, Pai, testemunhar a tua verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebemos a bênção, meus irmãos. Que o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.